Exigem uma enorme quantidade de energia. A quantidade de energia consumida pode ser reduzida ao mínimo usando-se a mesma força que movimenta os planetas através do sistema solar. A força do campo gravitacional do Sol é usada na navegação espacial. Há poucos anos atrás, a única finalidade concebível da mecânica celeste que lhes ensinamos era determinar a trajetória dos planetas no céu. Mas hoje, isso já não é mais verdade. Hoje, muitos dos objetos no espaço foram colocados ali por nós ou por nossos amigos do outro lado desse pequeno planeta que habitamos. Dentro de poucos anos, certamente haverá muito mais. As rotas seguidas pelas naves espaciais e por satélites artificiais são governadas pelas mesmas leis que governam as órbitas dos planetas. Se um dia alguém abrisse a janela de sua nave espacial e dissesse: "Ei, como posso chegar a Vênus?", você poderia dizer-lhe: "Vou fazer o mapa." Mariner 10, 1973. Para Vênus e Mercúrio. Um veículo extraordinário, um explorador científico lançado no mar solar. Viking, 1975. Para Marte. Outra maravilha mecânica lançada em busca de respostas. Respostas que podem alterar teorias tradicionais. Respostas a questões tais como: qual teria sido a centelha biológica que provocou o aparecimento da espécie humana? Voyager, 1977. Para Júpiter e Saturno. Para Urano e Netuno. Mariner, Viking e Voyager. Os Francis Drake, Fernão de Magalhães e Eric o Vermelho deste século, lançados numa tentativa de se descobrir como os planetas foram criados. Respostas de primeira mão podem transformar realidades atuais em capítulos históricos de ficção científica, ou podem fazer exatamente o oposto. Quaisquer que sejam as respostas do espaço, primeiro vêm as questões sobre a Terra, começando como em busca do desconhecido, como chegar além do conhecido. Sem contar sequer com o auxílio de um farol. Como pode um moderno Mariner, ou qualquer outro veículo da era espacial, navegar da Terra ao espaço? E uma vez lançado nos mares cósmicos, quem é o navegador? Laboratório de Jato Propulsão da Caltech, JPL, Pasadena, Califórnia. O centro nervoso da exploração da infindável fronteira do espaço. O córtex cerebral do programa planetário não tripulado da NASA. O centro de operações da rede espacial. Apesar de muita gente trabalhar aí, apenas uns poucos privilegiados estão qualificados para resolver problemas no próprio espaço. Um velho problema do espaço é chegar lá.
Eu suponho que é possível fazer com que uma nave espacial trace uma linha reta de um ponto ao outro do sistema solar. Mas isso exigiria uma quantidade exorbitante de capacidade propulsora e por isso não é a melhor forma de se fazer. De fato, para viajarmos de um ponto do espaço para outro no sistema solar, usamos uma das leis de Kepler. A que nos diz que os planetas se movem em torno do Sol em elipses, e a nave espacial irá seguir exatamente essas mesmas leis. Naturalmente, mirar os planetas apenas com força bruta é perder inteiramente a perspectiva. Os navegadores espaciais olham para o futuro baseados no passado. As 3 leis de Kepler diziam como os planetas giravam em órbita do Sol. Newton explicou por que as leis de Kepler funcionam. Agora, não importa quão futurísticos possam parecer esses problemas, os navegadores espaciais usam as leis de Newton e de Kepler como princípios operacionais. Para levar uma nave espacial da Terra a Marte, é preciso colocar essa nave numa órbita independente em torno do Sol, que cruze necessariamente a órbita da Terra e a órbita de Marte. O veículo de lançamento precisa imprimir uma velocidade suficiente à nave espacial logo após o lançamento, de maneira que ela deslize da Terra a Marte assim que o foguete lançador esgotar seu combustível, cerca de 30 minutos após a decolagem. Para cobrir a distância entre 2 pontos no espaço, uma nave viaja ao seu destino em órbita ao redor do Sol, como se fosse um planeta em sua órbita. A trajetória de uma nave espacial de um planeta a outro é chamada órbita de transferência. Na missão Viking, tivemos limitações na seleção da órbita de transferência porque o Viking era a maior nave espacial já lançada. O mais possante veículo de lançamento da época mal nos podia levar a Marte. A órbita de transferência clássica entre 2 planetas é conhecida como órbita de transferência de Hohmann. Seguimos uma órbita de transferência próxima a essa. Lançamos da Terra tangencialmente no ponto mais baixo da órbita, o ponto mais próximo do Sol. E chegamos a Marte no ponto mais alto e o ponto mais distante do Sol. Essa órbita faz a ligação entre a órbita da Terra e a órbita de Marte. A espaçonave faz meia revolução nessa órbita de transferência. A viagem não pode começar a qualquer momento, e assim, como todo o pessoal técnico do JPL, a tripulação deve estar preparada e esperar até a hora adequada do lançamento. Fazer com que a nave atinja outro ponto é como atirar num alvo móvel. O alvo deve estar ao alcance. É preciso monitorar o alvo, saber exatamente por onde ele vai passar e quando ele vai passar, para que ele não passe antes ou depois de você chegar lá. Assim como a 3ª lei de Kepler fixa a duração de um ano terrestre. A duração de um ano marciano. Ela também determina quanto tempo uma espaçonave, movimentando-se em sua própria órbita em volta do Sol, levará para ir da Terra à órbita de Marte. Leva aproximadamente 8 meses e meio. Para que Marte esteja esperando a chegada da nave, ela precisa ser lançada quando Marte estiver a apenas 44 graus à frente da Terra. Esse alinhamento é chamado oportunidade. Num problema planetário, é preciso esperar que o alinhamento planetário seja perfeito para as condições de lançamento desejado. Quando o alinhamento é correto, temos o que se chama uma oportunidade. É quando o lançamento deve ser feito. Oportunidades típicas têm uma duração de 1 a 2 semanas.
Os navegadores espaciais devem aguardar o momento adequado para que, então, uma órbita de aproximação leve a espaçonave desde a órbita da Terra à órbita do planeta-alvo e chegue lá exatamente quando o planeta-alvo chegar àquela posição. Este momento é chamado uma oportunidade. A oportunidade não ocorre ao mesmo tempo para todos os planetas. As perspectivas, no caso de Marte, parecem boas a cada 2 anos. Uma oportunidade de se visitar Vênus se apresenta a cada 19 meses. E no caso de Júpiter, a cada 13 meses. Quando chegam essas ocasiões, os navegadores espaciais devem estar prontos para agir rapidamente através de uma janela de lançamento, uns poucos momentos cada dia, quando os foguetes devem ser lançados. Em cada dia existe um período limitado no qual o lançamento pode ocorrer. Esse problema é semelhante a andar de carrossel e brincar de queimada com um amigo fora do carrossel. Para cada revolução do carrossel, você tem um tempo muito limitado para jogar a bola para esse amigo. Nesse caso, podemos comparar o carrossel com a Terra. Cada vez que a Terra dá uma volta, há um alinhamento entre o local do lançamento e a direção para a qual queremos ir. Quando ocorre esse alinhamento, fazemos o lançamento. So the problem is one of waiting until we get this alignment and then we launch. O carrossel chamado Terra encontra-se numa órbita quase circular em redor do Sol. Qualquer aumento ou aceleração de velocidade produz uma órbita maior, mais excêntrica. Para se ir de uma órbita terrestre à órbita de Marte através de uma órbita de transferência, é necessária uma velocidade de exatamente 2,9 km por segundo. A primeira tarefa é escapar da órbita estacionária em torno da Terra. O impulso de um foguete levará a nave até uma hipérbole, que a conduz ao infinito exatamente à velocidade de 2,9 km por segundo. O impulso deve ocorrer exatamente no momento adequado. Esse momento é 7h56 da noite, hora local. O Sol faz o resto do trabalho, desviando a trajetória para Marte através de uma órbita de transferência. Se o destino é Vênus e não Marte, a ideia básica permanece a mesma. Mas agora, a jornada é em direção ao Sol. Lançada às 7h40 da manhã, a nave escapa da Terra. Mas desta vez está indo para trás, em relação à órbita da Terra, perdendo velocidade e caindo em direção a Vênus. Assim, se um dia alguém abrir a janela de uma nave espacial e lhe perguntar: Ei, como eu posso chegar a Vênus aqui? Você já sabe o que responder. Fazer com que a nave chegue às imediações do planeta e conseguir que as órbitas se cruzem é apenas uma parte do desafio enfrentado pelo navegador espacial. O objetivo é fazer a nave pousar.
Durante os preparativos para o pouso da Viking, uma missão anterior, a Mariner 9, tirou fotografias que correspondiam a uma posse visual de Marte. Quando acabaram os preparativos, a Viking estava pronta para pousar. Mas as câmeras da Viking revelam uma área surpreendente e perigosamente coberta de pedras. Felizmente, a Viking era capaz de procurar outro local de pouso. Mas encontrar um local seguro é uma coisa, e pousar com segurança, outra, bem diferente. Um cálculo errado, o que é fácil de imaginar a uma distância de 200 milhões de quilômetros, poderia significar a destruição da Viking. Mas o computador pré-programado a bordo da Viking salva o dia e também a nave. Pela primeira vez, o planeta Marte é fotografado da própria superfície. Newton e Kepler talvez tenham sonhado em instalar um equipamento científico num planeta distante. Mas isso caberia aos cientistas do laboratório de jato propulsão. Cientistas e técnicos, geralmente, não costumam repousar sobre os louros da glória. Os navegadores espaciais concentram sua atenção não apenas em Marte, mas na enorme viagem aos outros 4 gigantes do Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Neste caso, o planejamento de tempo é tudo, pois esses planetas estão alinhados de uma tal maneira que uma nave espacial só poderia visitar todos eles numa mesma viagem a cada 175 anos. 1977 foi um desses momentos. Nesse ano, não apenas um, mas 2 frágeis veículos partiram numa viagem que os levaria ao gigante planeta Júpiter. Depois, através dos anéis de Saturno. Um deles deveria até mesmo passar pelo misterioso Urano. E ainda além do distante Netuno. E, finalmente, ambos deveriam seguir para o infinito espaço interestelar. Realizar essa viagem significava, antes de mais nada, superar a gravidade para escapar do planeta Terra. Mas, mesmo com essa grande oportunidade que só ocorre uma vez a cada 175 anos, isso não teria sido possível sem o auxílio da própria gravidade. O princípio do auxílio gravitacional usa a gravidade de um planeta para mudar a velocidade e a direção de uma nave espacial quando ela se aproxima do planeta. É claro que essa mudança de direção e velocidade ocorre em relação ao Sol. Do ponto de vista do planeta, não acontece muita coisa. A espaçonave está aqui. Ela se aproxima, acelera, desvia, perde velocidade e vai embora com a mesma velocidade com que chegou. Do ponto de vista do Sol, a situação é bem diferente. Ambas as missões Voyager receberam seu primeiro auxílio gravitacional do planeta Júpiter, que as impulsionou em direção ao Sol. Para entender esse conceito, não é preciso ir muito longe. Imaginemos um jogo de beisebol. O batedor vai bater a bola. Ele mantém o taco absolutamente imóvel. O lançador entra em ação e o bastão muda a direção da trajetória da bola. A ela não foi acrescentada nenhuma energia. Se o batedor agitar o bastão, então esse tem energia. Quando o bastão atinge a bola, agora lhe acrescenta energia. A combinação da energia transmitida à bola pelo lançador e a energia que a bola recebeu do bastão projetam-na para longe. É claro que uma nave espacial não golpeia um planeta. A nave espacial se aproxima do planeta. A atração gravitacional do planeta produz essa interação. Não é necessário nenhum contato físico.
Se Júpiter realmente batesse na Voyager, então teríamos um verdadeiro jogo de beisebol. Embora não ocorra um contato físico, há uma impressionante conexão entre o beisebol e a física. Júpiter não está imóvel. Ele se move. Como um bastão. Ele transmite parte de sua energia à bola Voyager quando ela passa nas suas imediações. Jogando no maior campo que existe, o próprio universo, os navegadores espaciais lançaram a Voyager em direção a Saturno e seus lendários anéis. Ali, surpreendentemente, encontraram o inesperado. Os anéis são pequenos corpos em órbita em redor de Saturno. Descobrimos que os dois anéis mais brilhantes, os anéis A e B, que parecem homogêneos quando vistos da Terra, parecem ter estruturas quando vistos de perto. Mas talvez a surpresa mais intrigante tenha sido a oferecida pelo estreito anel F, que está logo do lado de fora do anel A. Ele foi descoberto em 1979 pela Pioneer 11, um anel muito estreito de partículas orbitando em torno de Saturno. Com a Voyager 1, descobrimos um dado essencial que nos permitiu compreender a dinâmica de um anel tão estreito. Descobrimos dois satélites, um no lado interno do anel F e outro no seu lado externo. O segredo do misterioso anel F é o mesmo princípio que levou a Voyager até lá para observá-lo, o princípio da assistência gravitacional. O anel F e suas luas confinadoras estão em órbita em redor de Saturno. Obedecendo à terceira lei de Kepler, a lua interior se move com maior rapidez, o anel material mais devagar e a lua exterior ainda mais devagar. Quando uma partícula do anel se encontra com a lua interior mais rápida, a lua a atrai, fazendo com que ela se acelere e atirando-a a uma órbita distante. Quando uma partícula do anel se encontra com a lua exterior mais lenta, a partícula tem sua velocidade diminuída e cai numa órbita mais baixa. Esses efeitos, juntamente com as colisões entre as próprias partículas do anel, confinam o material entre as luas num anel estreito. Embora esse tipo de movimento fosse, de certa forma, inesperado, sua descoberta não foi uma surpresa total. A teoria de confinamento foi apresentada antes que a Voyager encontrasse Saturno para explicar anéis de outros planetas. Quando essa teoria foi proposta pela primeira vez para explicar os estreitos anéis em redor de Urano, ela não foi aceita por todo mundo, porque ela era uma teoria pouco econômica e científica. Ela exigia a presença de dois objetos invisíveis, duas pequenas luas, para explicar a presença de um objeto observado, o anel estreito. Eu acho que a primeira evidência direta desse efeito de confinamento foi obtida com a Voyager. Eu acredito que ela não foi uma surpresa para aqueles que acreditavam na teoria. Hoje, confinamento, também chamado de pastoreio, e assistência gravitacional se combinam para ilustrar que quase 300 anos após a descoberta da mecânica clássica, ainda há novas descobertas a serem feitas. A partir de Johannes Kepler, os cientistas puderam calcular os movimentos no sistema solar. Qualquer cientista que entendesse as órbitas dos planetas era possuidor de um conhecimento profundo e verdadeiramente celestial. Mas durante 300 anos, mesmo para as maiores mentes, o céu permanecia ao alcance apenas do intelecto. 3 séculos se passariam antes que fossem dados os primeiros passos hesitantes além da barreira da gravidade da Terra, permitindo finalmente aos cientistas participar dos mundos além do planeta Terra. Navegar e calcular. Tornar o céu não só possível, mas também navegável. Esse é o milagre da era espacial. Isso é o que o pai da mecânica clássica deve ter sonhado.
mas é também o que os navegadores espaciais transformaram em realidade. De todas as magníficas descobertas da missão Voyager, uma das mais inesperadas e espetaculares foi a complexa estrutura dos anéis de Saturno. Quando ocorreu essa descoberta, os cientistas de todo o mundo fizeram o possível para encontrar uma explicação. Ao que eu saiba, ninguém obteve sucesso. Bem, eu tenho uma teoria. Podem chamá-la de teoria de Goldstein. Ainda não foi publicada em qualquer revista científica. Eu lhes aviso quando sair, ok? Primeiro, quero lembrá-los de que a espaçonave Voyager, assim como a Pioneer 10, antes dela, sairão do Sistema Solar e ficarão vagando para sempre no espaço infinito. Existe uma remota possibilidade de que um dia alguém ou alguma coisa de uma civilização alienígena encontre uma dessas naves. Pensando nessa possibilidade, colocamos em cada nave uma mensagem de nós para eles. A mensagem da Voyager inclui, entre outras coisas, uma mensagem gravada no disco. Ela inclui músicas e exemplos das diversas línguas e uma saudação do presidente Carter. E outras coisas que uma civilização alienígena não poderia dispensar. O principal ponto é, imaginamos que se um ser inteligente encontrar um disco chato, cheio de sulcos, saberá imediatamente e exatamente o que fazer com ele. Bem, os anéis de Saturno são um disco chato, cheio de sulcos. Pensando bem, acho que vou ficar com essa minha teoria para mim mesmo. Vejo na próxima vez. Para navegar da Terra a outro planeta, uma espaçonave é lançada numa órbita de transferência. O lançamento deve ocorrer num breve intervalo durante uma oportunidade específica para cada planeta. Os navegadores também utilizam a assistência gravitacional dos próprios planetas para obter impulsos adicionais. I mean, he would be in his twice.